tu reparares bem, a criança interior aparece muito nas relações. Muito. Nesta parte vamos falar das feridas mais comuns, como o medo da rejeição, a culpa ou reações desproporcionais, e de como isso muitas vezes não é exagero, mas sim uma parte mais nova a pedir segurança. Vamos também olhar para padrões e mecanismos de proteção nas relações. Se as tuas relações às vezes se tornam desafiantes, ativadoras ou mesmo tóxicas, esta conversa vai encaixar. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia-a-dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. Olá, olá! Mais um Encontro Luminoso. Chegamos à terceira parte deste mês em que trouxemos as nossas crianças connosco. Não sei se já deu para reparar, mas trouxemos as nossas criancinhas. E hoje é vida real, ok? Hoje vamos falar das relações, de trabalho, de gatilhos. Muitas vezes temos dificuldade em sermos nós mesmas numa relação, porque deixamos a necessidade de apego dominar a necessidade de autenticidade e depois quando entramos numa relação, principalmente de amor, que queremos agradar, sem nos darmos conta vamos nos fazendo mais pequeninas. E isto vê-se de uma forma muito interessante nos relacionamentos quando, não é? Quando há um diálogo e de repente há uma das partes que está quase a falar com uma voz de criança. Isto vê-se tanto, é tão giro. É mesmo muito interessante. Isto acontece, ou isto aconteceu, não é? Quando nós éramos crianças, mas muitas décadas mais tarde nós ainda sentimos esta ansiedade sempre que temos sentimentos autênticos numa relação. Por isso é que as relações são tão gatilhantes, se lhe quisermos chamar. O que eu vou dizer pode ser incómodo para algumas pessoas, mas eu acredito que para estarmos numa boa relação, nós temos primeiro de aprender a estar confortáveis sozinhos. E eu sei que a solidão assusta muita gente, porque esta solidão muitas vezes traz com ela dor. O ego quer ver-se livre da dor, mas a essência toma a dor como professor, um verdadeiro mentor. E a dor concentra a nossa atenção nos lugares que necessitam de cuidado e de compaixão, que são únicos para cada um de nós. Portanto, eu terei os meus e cada uma de vós terá os vossos. E deixemos de ilusões, porque todas as crianças viveram uma desconexão dos pais, todas, e esta é uma ferida que nós todos carregamos. Todos mesmo. Eu acho que isto é mesmo importante. Acho que já todas referimos a importância que há aqui na criança interior. A dor tem muito para nos ensinar. Muito, muito. Por exemplo, a culpa, que é um mecanismo poderoso para manter uma criança ali na linha, para fazer com que as suas ações estejam em conformidade com as expectativas dos pais. Mais tarde, no adulto, esta culpa vai acompanhar as tentativas de nós expressarmos limites, por exemplo. Acho que foste tu, Cecília, que falaste nos limites, não é? Portanto, é um sentimento saudável que deve ser plenamente sentido e não evitado, a culpa. A vergonha, a raiva também são outros excelentes professores que muito têm para nos ensinar. A dor é como uma onda que se desprende, é aceitar a perda, é um processo natural e quando nós sentimos plenamente a dor da perda, quando fazemos esse luto, é quando começamos a curar. Vamos aos padrões que repetimos. E aqui começo por ti, Catarina. Que necessidades infantis, quando não entendidas, criam padrões no adulto? Bom, as necessidades são claramente todas emocionais, não é? Eu acho que há aqui uma que é fundamental e tem a ver com a segurança e proteção. Este
a importância deste vínculo seguro e desta aceitação é fundamental para todos nós. Quer sejamos humanos, animais, whatever. Agora, por acaso, nas maternidades e nos hospitais já se faz isto, que é quando um bebê nasce, ele já se pratica o pele com pele. Ele passa automaticamente, se estiver tudo bem, para o colo da mãe, para ficar em contacto a pele do bebê com a pele da mãe depois daquele processo todo, daquele episódio difícil do parto, que é sempre um episódio difícil, quer Traumático. para a mãe, quer para o bebê, não é? Exatamente. E isto é super importante para que ele se sinta protegido. Não é? E há uma história que eu tenho que contar, tenho que partilhar, porque é uma história que já tem alguns anos e que eu ouvi já há bastante tempo, que é alguém, penso que foi um jornalista, que foi fazer uma reportagem num orfanato e quando ele entrou, ele ficou super espantado de não ouvir as crianças a chorar no berço. Portanto, entrou numa sala com várias caminhas ou vários berços e ficou espantado como é que uma sala cheia de bebés não só via um único choro. E quando ele perguntou o porquê, a resposta foi clara. Ou seja, aqueles bebés tinham percebido, ao fim de algumas horas, ou dias, ou semanas, conforme o bebê, não é? Que chorar não adiantava nada, porque o seu pedido não ia ser atendido. Provocou tanto em mim, foi tão... que eu até hoje não me esqueço dessa história. Ou seja, o pedido delas não era, por muito que elas chorassem, não seria atendido e não seria suprimido. E nós temos isto nas crianças e temos também olha, o macaquinho que foi rejeitado pela mãe e que arranjou um peluche para que de alguma forma suprimir essa necessidade de proteção e de aceitação e de se sentir seguro, não é? E portanto, o que é que acontece? Nós desde o início, desde que nascemos, que temos esta necessidade de nos adaptarmos e moldarmos, e isso, como tu estavas a referir há pouco, mais tarde nas relações, vê-se mesmo pessoas que dão tudo desde o início. Adaptam-se, moldam-se, mudam os gostos, o estilo de vida para encaixar. Vemos isso nos adolescentes, não é? Quando querem sentir o sentimento de pertença a um grupo. Vemos isto em mulheres e homens mais tarde numa relação amorosa. E, portanto, para mim, esta necessidade de segurança e proteção é, sem dúvida, fundamental, o pilar, o verdadeiro pilar. Depois temos outras que são os limites claros e as rotinas numa criança. Estas regras são fundamentais para mais tarde sabermos os nossos próprios limites e inclusive a respeitar o dos outros. Portanto, a disciplina e a rotina criam realmente um campo seguro para a criança. Não é à toa que a criança pergunta, logo após acabar de almoçar, pergunta, e o que é que vai ser o jantar? Isto não é porque ela tenha fome e queira jantar. Isto é simplesmente porque ela quer assegurar que a sua refeição vai estar disponível, portanto, pela sobrevivência, não é? E é de uma forma de garantir que todo aquele espaço seguro que ela sente à refeição vai persistir, vai continuar. Previsibilidade, não é? Exatamente. A rotina é essencial para as crianças. Autonomia, dá-lhes competências, não é? Porque quando há uma hiperproteção exagerada, não é? Ou uma hiperproteção, passa o pleonasmo, criam-se adultos inaptos, incapazes, inseguros, e, portanto, é mesmo importante esta autonomia para a criança, experimentar, ganhar competências, fazer, desfazer, errar as vezes que for precisa para aprender. Mesmo que faça mal, não é? Portanto, só com o erro é que a criança vai ganhar esta resiliência e também esta capacidade de ultrapassar a frustração. E de adaptação, sim. E de adaptação. E
depois talvez a liberdade de expressão e autenticidade. Nós crescemos muito ainda numa sociedade em que o adulto falava e, portanto, a criança tinha de estar calada, não é? Ou quando um adulto falava, a criança não podia interromper. E, portanto, era bonito se portasse bem e se cumprisse isto, se portasse, se interferisse já era feio, ou seja, é sempre esta tentativa de quando não se porta bem, não está a agradar os outros e portanto havia muito isto, não é? Do que é que se deve e não deve fazer, o que criava aqui alguma castração na verdade, na liberdade, na autenticidade, no expressar-se E na gestão quando vem um emocional mesmo, não impulso, é? não Quando é? vem uma frustração, uma raiva, que tu és castigado e és posto num canto, portanto, logo ali estás a dizer sentir raiva não é cool. Portanto, se sentes raiva, nós não te amamos, não te queremos. Então começa logo aí a Exato, adaptação. exatamente. Ou seja, é importante os limites e não confundir com a falta de limites, mas também é importante dar espaço para esta expressão e para esta autenticidade. E também para a própria liberdade e espontaneidade da criança, deixar a criança brincar, explorar, relaxar sem culpa. Isso é uma coisa que ainda temos muito a aprender, porque tanto a nível de escolas como os próprios pais preenchem os dias das crianças de uma forma completamente absurda. A criança presentemente não tem espaço para a brincadeira. Ela sai das 18 horas de escola E liga-se à máquina. e vai para a atividade X mais a atividade Y portanto estamos muito a perpetuar aquilo que nós adultos estamos a viver com estas rotinas e horários constantes e estamos a perpetuar isso na geração seguinte, não é? Tem que fazer muitas coisas no dia para o dia ficar hiper preenchido. É verdade, nós na nossa altura não tínhamos muito. Aliás, passávamos horas na rua a brincar, não é? Hoje em Exatamente. dia isso já não. Está bem que é verdade que há muita coisa que já não é se calhar tão segura como era antes, mas esta dinâmica essencial de sociabilizar, de ter amigos, não está ligada à máquina ou em 30 mil atividades. Felizmente, nós somos uma geração super afortunada. Realmente não acontecia na nossa geração. Nós tínhamos espaço para esta exploração. E para a exploração também do próprio corpo, ou seja, do movimento, que hoje Sim, em dia a criança só tá bem se estiver sossegada com sim, um aparelho, com o sim. telemóvel ou com o tablet na mão, não é? E portanto aquilo que passou a ser muito perigoso, aquilo que está lá fora, sem perceberem o quão perigoso é ter um aparelho daqueles ligado, não só por tudo o que se ouve a nível de contactos, etc., com pessoas que não conhecemos, como também para os estímulos cerebrais que os shorts e os vídeos estão constantemente a fazer à E a nossa máquina. capacidade de relacionar, não é? Até a tua Sim, própria capacidade de te relacionares e de interagir com outro ser diretamente, humano. não é? Exato, Com exato. E outro ser do humano. toque, não é? Do próprio toque, que nós tínhamos muito esse toque físico, não é? Através das brincadeiras, As das caneladas. corridas, As das caneladas. caneladas, tudo faz parte, não é? Mas essencialmente, agora já fugimos aqui um bocadinho ao tema, mas essencialmente acho que tem a ver com essa segurança, acima de tudo, e depois com autonomia, rotinas, liberdade, dar espaço. Acho que são, sem dúvida, assim, os focos principais destas necessidades que, por sua vez, podem não ter sido atendidas em determinada altura e depois cada um percepcionou de forma à sua forma, não é? Na sua própria, conforme a sua sensibilidade também. Ok. Fátima. Eu, a colação de uma coisa que disse a Catarina, não queria mesmo perder para comentar que, no caso das crianças, estivemos a dizer que são a verdade pura, é a pura criação.
Então, desde o momento em que a informação que há ao redor dessa criança é quase infinita, eles ficam a ser seres receptivos, seres passivos, quando na verdade são eles os que têm de criar, os que têm de se movimentar, os que têm de brincar. É de aí que nasce essa autonomia, com a confiança de saber que eles podem realizar e fazer as coisas. E olha, se correm bem, ok, e se não correm bem, eu aprendo dessa situação. E então eles começam a gerir e a saber quais são as consequências desses factos. E quando forem adolescentes e adultos, já têm uma base muito mais sólida para não ficar com esse medo, eu não sei se vou fazer isto, o que é que vai acontecer. Eh, as crianças cada vez mais estão a ficar quase sem critério, a demorar muito mais tempo a ficarem mesmo maduras, a serem pessoas mesmo com um critério sólido. Isso é importantíssimo, já desde pequenitos. Então eu sentia que tinha de dizer isto à colação do que comentou a Catarina. E agora, a respeito dessas necessidades que quando não são atendidas, quando crianças depois viram padrões, eu vou dizer assim, necessidades ou emoções um bocadito negativas. Por exemplo, essa necessidade de ter de ser tudo perfeito por mim, porque se não for perfeito, se calhar dão-me na cabeça, se calhar vão-me recriminar certas coisas, se calhar vão-me castigar, e eu não quero absolutamente nada disso, porque eu estou cheia de medo. Então, para não ter esse medo, eu faço tudo à perfeição. E vir a ser um adulto que tem de fazer o 200% ou 300% para realmente achar que assim não há risco nenhum. Assim está tudo bem, não há problema. Outra coisa, por exemplo, a relação com o meu pai ou com a minha mãe, eu sou a filha boazinha, eu faço tudo bem, e então eles dão-me este presente ou ficam comigo, e não. E depois, quando tenho o meu namorado, eu tenho de ser mesmo essa, o que ele quiser eu faço. O que são exemplos muito pequeninos, mas que cada um vive de alguma forma. Eu, por Sim. exemplo, destes dois, eu já vivi bastantes ambos. E só é que quando já eres adulta e te vês, em casal, dizes, ok, aqui é isto. E tinha maus. Não, a pessoa não se consegue quase identificar, acha um bocado esquisito. E aí é que um tem de pensar e voltar para trás e dizer: Ok, isto pode vir de aqui. O como é que eu faço para cortar este padrão e ser por fim eu, né? E se não tenho de estar em casal e tenho de estar sozinha, estou sozinha. E fico na minha liberdade e com a minha expansão. E não tem mal nenhum, ok? Mas é essas emoções duras e difíceis que vivemos quando crianças que depois se estão a repetir de alguma outra forma quando adultos. De aí a importância de ter essa liberdade e eles fazerem com certos limites, ok? Mas serem conscientes do que estão a fazer, porque o estão a fazer e o que é que acontece quando fazem de um jeito ou do outro. Acho mesmo muito importante. É que realmente a nossa capacidade de adaptação, mesmo muito pequeninos, é impressionante, porque nós vamos nos adaptando, não é? Mas a cada adaptação sou um bocadinho menos eu, e sou um bocadinho menos eu, e sou um bocadinho menos eu. Eu lembro-me, por exemplo, quando conheci o David, foi quando eu percebi isto. Eu percebi que, porque eu era uma Sofia com os meus namorados e depois com os meus amigos era outra Sofia. E a primeira vez que foi a mesma Sofia foi quando conheci o David, assim, pá, que espetáculo, pela primeira vez na vida estou a sentir que posso ser eu. Que também não era eu, mas eu achava que era. Mas isso é outra questão. Mas foi a primeira vez que eu senti que era basicamente a mesma pessoa, com a mesma forma de estar, a mesma forma de falar, as mesmas piadolas, o mesmo comportamento, não é? Sem medo. Acho que foi a primeira vez que me senti segura para ser. Foi como eu mais que tudo, que já lá vão quase 18 anos, não é à toa. E é muito interessante esta nossa capacidade de adaptação, que depois, levada a um extremo, leva-nos ao tema que estamos a trabalhar hoje. Isto leva-me agora a mais uma questão, que é então, ok, quais são os sinais de que esta criança está presente?
Ou seja, quais são os sinais de que eu não estou a reagir como adulta a determinada coisa e que mecanismos de proteção podem surgir. E aqui, Cecília, começo por ti. Existem vários e todos eles passam um bocadinho pelo sentir. Há um que é muito típico, que é literalmente amuar, tal como uma criança amua. Fica mesmo, e a pessoa até pode achar que é ali uma zanga, mas é mesmo aquele amuar de pôr os braços assim e ficar ali numa zanga um bocadinho desproporcional, não é? Ao tema que poderá estar a acontecer na altura. Os sinais podem ser também ali um calor a subir, uma certa raiva, uma vergonha, a pessoa sentir-se envergonhada, tristeza também, vir ali uma vontade de chorar que não se percebe de onde, uma frustração, por exemplo, às vezes a pessoa querer falar e não conseguir falar. E depois, a partir daqui, estes são alguns dos sinais. Outros, para quem não está muito ligado ao sentir, não é? Ao seu sentir, vai procurar escapes muito rapidamente. Alguém que aconteceu qualquer coisa e a pessoa, em vez de se conectar primeiro a si própria e sentir, precisa de ligar a um amigo ou precisa de ir fazer uma corrida para tentar primeiro organizar ali a mente. Mas o que é às vezes o correr? Houve uma altura, parecia que virava um bocado de moda o correr. Eu, para onde quer que eu fosse, via sempre pessoas a correr. E houve uma vez que me veio assim, passou-me assim pela cabeça, que engraçado, parece que era um fugir constante, que às vezes o correr é o fugir de si próprio, do sentir, não é? Não quer dizer que as pessoas que gostam de correr que estejam a fazê-lo por isso, não é? Mas às vezes também também pode ser um escape para não se lidar com o que se está a sentir. Portanto, há vários sinais. Às vezes até pequenas ou adições, ou mesmo, por exemplo, a pessoa que de repente fica mega fã do ginásio e depois só vive para o ginásio. Exato. Não deixa de ser também um mecanismo aqui de proteção. De proteção, de querer mandar para fora qualquer coisa que está cá dentro que não se percebe o que é e que precisa de mandar cá para fora. E que muitas vezes se consegue resolver facilmente com um bom grito, um bom berro, ou um chorarzinho, não é? Chorar ali um bocadinho, vou ali só chorar e já venho. E pode-se resolver muita coisa assim, simplesmente com o sentir. E lá está, acho que foi a Catarina que referiu também, não é? O não permitir a criança logo à partida expressar-se, para ela poder chorar, para ela gritar. Logo, essa criança está a ser ensinada a não sentir, não é? E vai crescer cada vez mais desligada das suas emoções que vão acumulando e que elas só querem ser mandadas Sim. cá para fora. Pronto. Depois disto, depois da emoção, ok, mesmo, independentemente da pessoa conseguir expulsar ou não a emoção, mas ela percebe, ok, há aqui qualquer coisa que não está bem, é tentar perceber de onde é que isto vem, não é? Que vocês também já falaram. O que é que eu estou aqui a sentir, concretamente? Porque a criança interior é aqui que ela se quer mostrar. Ou porque ela não se sentiu vista, ou porque não se sentiu respeitada, ou porque sentiu que de alguma forma foi humilhada. Alguém pode dizer qualquer coisa a gozar, não é? Estamos aqui numa conversa de adultos. E imagina, a Catarina diz-me qualquer coisa, a gozar, na brincadeira. E eu, por algum motivo, estou-me a rir, não é? Para o exterior estou-me a rir, mas cá dentro, bateu-me aqui forte. A pessoa sente sempre, é isto que eu quero dizer, a pessoa sente sempre. E não é... E se eu vou dizer à Catarina, olha, tu disseste-me aqui uma coisa que me magoou, a primeira coisa que ela me vai dizer é, opa, mas eu não disse isso com intenção nenhuma, não é? De te magoar. Foi mesmo na brincadeira, desculpa. Como eu costumo dizer, ninguém acorda nunca de manhã a esfregar as mãos de contente a pensar quem é que eu vou magoar hoje.
não é? Ninguém tem essa intenção. Se eu me sinto magoada é porque há qualquer coisa aqui dentro de mim que me feriu. E de onde é que vem essa ferida? Na maioria das vezes vem da infância. Porque foi lá que nós sentimos pela primeira vez todas as emoções. A maior parte das emoções, com todas as cores, não é? Foi na infância que elas surgiram. Precisamente pelo que eu tinha dito noutra parte deste tema, noutro episódio, que é a criança sente muito. E o sentir é para o bom e para o mau, sente tudo, não é? Lá vem o leque todo. Sim, sem dúvida. Por isso... Eu aqui gostava de dar um exemplo meu, porque acho que foi das primeiras coisas que percebi quando comecei a olhar para a minha criança, e é um exemplo que eu acho maravilhoso e que tem a ver com o filtro de água. Eu já o mês passado lembrei-me do filtro de água, eu sabia que ele tinha tempo de antena. Então aqui em casa, na cozinha, ok, a água aqui de Barcelona, enfim, não é assim grande coisa, e nós temos um filtro de água, portanto quando está para cima é água normal, quando está para baixo é água filtrada. E muitas vezes eu ou o David esquecíamos de tirar a parte da água filtrada, portanto não estava água corrente. Epá, eu cada vez que ia à cozinha e via que a água filtrada estava ativa, eu ficava com umas giganas, eu ficava super irritada. Aquilo mexia comigo, eu ficava... Até que um dia, epá, eu lembro-me mesmo visualmente em que ponto da cozinha é que eu estava a olhar para a torneira. Eu lembro-me como se fosse ontem. Isto foi há 4 anos, ou há 5, ok? Mas eu lembro-me e olho para aquilo e começo a perguntar porquê é que isto mexe tanto comigo? E percebi que a mensagem que eu recebia quando via aquele filtro ativado, não é? O filtrinho para baixo, a mensagem que eu recebia era: eu sei que tu vives aqui, mas as tuas necessidades não são importantes para mim. Isto era o que aquele filtrinho ativado me estava a dizer. Epá, e ter esta percepção mudou tudo. Ou seja, foram coisas que eu depois percebi. Ok, por isso é que eu me irrito tanto quando o tapete da banheira também não está estendido. Por isso é que me irritava tanto o tampo da sanita quando está levantado. O sentir que as tuas necessidades não eram atendidas não eram importantes. No passado, não eram importantes. Era a ferida que vinha ao de cima. Era a ferida da criança que não sentiu. Era a criança que vinha ao de cima, Exato. Exatamente. As tuas necessidades não são importantes. E isto para mim foi muito interessante. E lá está, eu não sei se é porque eu sou projetora, mas para mim, e eu acredito que para a minha criança também, porque uma das minhas feridas também é a necessidade de reconhecimento. Portanto, eu adulta ter reconhecido esta dor foi ali o suficiente para aquilo deixar de me incomodar. Automático. É que foi automático, sabes? Eu fiquei assim, Paulas, é assim tão fácil. Mas só precisava de ser visto e reconhecido. Foi quase como se a minha criança dissesse: bolas, alguém viu? É isso. Tipo, as minhas necessidades são importantes. Foi só isto. Portanto, não foi sequer nenhum trabalho muito profundo. Foi reconhecer aquilo que doía, o que é que estava a vir ao de cima da minha criança e literalmente nunca mais me incomodou. E todo o resto das coisas me deixaram de incomodar. De tal forma que nem eu hoje em dia estendo o tapete. Estás a ver? Portanto, plena descontração. É impressionante. Foi impressionante. E é engraçado como se calhar tem a ver com o facto de seres projetora, não sei, mas como as pessoas são diferentes. Num exemplo assim, desse género, e que tu fizeste uma pergunta que eu acho que é essencial quando nós sentimos algo, é porquê, não é? Porquê é que isto está a mexer tanto comigo? E foi exatamente uma pergunta dessas que uma vez fiz a mim mesma, porque ainda o meu filho estava na primária e eu é que lhe dizia as datas dos testes para ele estudar, e houve uma vez que me baralhei e o rapaz teve teste e eu pensava que era só 2 dias depois e ele não estudou. E ficou um bocado triste comigo, mas desculpou-me logo. Eu disse, olha, desculpa, eu pensava que era só na quarta-feira e afinal era segunda. E ele, está tudo bem. E teve suficiente no teste. Não teve, ele tinha sempre bom ou muito bom. E aquilo mexeu imenso comigo. E às tantas, lá está. Quando as coisas mexem mais do que o normal, eu disse, calma lá, estás aqui a dar tanta importância por causa de uma porcaria de um suficiente. Porquê, não é? De onde é que isto vem?
E é aqui que é engraçado a diferença para ti. Eu percebi que, ok, isto tem a ver com a minha criança, que eu na minha infância eu não tinha boas notas. E eu achava que era burra. Porque eu estava a viver num ambiente familiar extremamente difícil e, na verdade, eu como criança estava em modo de sobrevivência emocional, quanto mais eu estudar. Aliás, eu nem sequer tinha orientação de alguém me ensinar um método de estudo, de alguém puxar por mim. Pronto, eu sentia que estava sempre ali um bocadinho por minha conta. Abandonada, sozinha, sim. Um bocadinho bastante. E é giro, porque eu percebi isso, mas não foi o suficiente. Eu precisei de ir à minha criança, dar esse colo, dar esse entendimento, falar mesmo com ela, não é? Aquilo que a Fátima tinha referido também, o encontro com a tua criança, não é? De eu encontrar-me com aquela criança e dizer-lhe que ela não é burra, que ela é inteligente, que ela teve as notas que teve por estar num processo difícil que ela estava a viver a nível emocional e que não havia capacidade de encaixe para estudar. Portanto, ressignifiquei aquilo tudo e fiz as pazes, mas é giro também ver, não é? Que realmente de pessoa para pessoa também pode funcionar de forma diferente este encontro com a criança, que pode ser uma coisa muito rápida, como foi o teu caso, não é? Sim, para mim foi muito perceber a mental, origem sim, mas foi mesmo e este fazeres logo ali o processo trabalho mental, todo, sim, pá, já está, ok, a partir sim, daí está tudo bem. E no meu caso, ter feito ali um encontro, mas a partir daí também estar tudo bem. E que é isto, é o pacificar. sim. Isto para mim foi chave e obviamente eu conectei de alguma forma com aquele sentir, não é? Mas foi um processo muito mental, porque para mim realmente é importante o reconhecimento e eu sinto que a minha criança muitas vezes não foi vista. Portanto, o facto do meu eu adulto a ver e reconhecer a sua ferida é como, ok, esclarecido, problema resolvido e foi imediato, ou seja, não tive de fazer nada mais para que aquilo deixasse de me incomodar. Deixou simplesmente de me incomodar porque percebi porque é que me incomodava. Mas eu também sou muito mental, é um facto. Ias dizer alguma coisa, Fátima? Que também depende, não é sempre da mesma forma. Inclusive, ao sermos a mesma pessoa, pode acontecer numa situação que realmente faz esse clique muito rápido, plim, 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 e outra situação onde realmente o processo tem de ser completamente Com diferente. mais colo, não é? Sim. Assim, não tem nada a ver, é dizer, há momentos onde nós identificamos e já ficou curado, e há momentos onde, além de o identificar, temos de o localizar e de o trabalhar. Quer dizer, há muitas situações distintas e, dentro da própria pessoa, pode ser sarada de uma forma ou sarada de outra. Quer dizer, não sempre precisamos o mesmo método. Não, não. Isso depende Sim, muito de cada contexto. sim, sim. Mas há realmente este movimento interessante que é a ferida começa a perder poder. Quando tu chegas à raiz, começa a perder poder. E foi através disto, porque eu fiquei tão espantada com no dia a seguir o filtro estar assim e eu chegar lá e virar, eu assim, espera lá, onde é que está aquela raivinha? Raivinha foi. Exato, foste à Isto fez raiz. exatamente, e isto fez-me perceber que durante muitos anos da minha vida, por isso é que eu me frustrava tanto, porque eu achava que tinha chegado à raiz, achava que tinha entendido o porquê de algo me incomodar ou de eu ter determinado comportamento. É verdade que também o fazia com muita autocrítica e muito autojulgamento, mas nada mudava e aquilo frustrava-me muito, que eu pensava, pá, o que é que se passa comigo, que toda a gente faz as coisas e percebe e muda, e eu ando aqui, meu Deus, não é? Por isso é que eu me tratava tão mal. E depois percebi que eu não tinha chegado à raiz, não é? Porque depois pões-te nesta parte mental do pensamento, do tentar arranjar lógica, que às vezes as coisas não têm lógica, têm de ser sentidas, e este meu sentido é verdade que foi um pouco mental, mas foi sentido, foi aquilo que emergeu. Tu não és importante, emergiu, desculpem. Isto Emergiu. é bilingue, isto de ser imigra às vezes traz as coisas. Aquilo que emergiu, não é? Mas foi sentido, é que tu não és importante. As tuas necessidades não são importantes. E foi aquilo que veio ao de cima. Mas quando não estás na raiz,
as coisas dificilmente mudam, porque não estás Porque a às ir à vezes vamos ferida. só uma emoção que está a disfarçar Sim, outra que está sim, mais exatamente, profunda, não é? exatamente. Portanto, isto também foi outra coisa que eu percebi. Ok, se eu acho que encontrei a resposta, mas ainda continuo a reagir ao gatilho, ainda continuo a encontrar o mesmo padrão, ainda continuo a ter a mesma reação, então se calhar talvez deva continuar a perguntar, não é? Com curiosidade, a questionar e a tentar entender de onde é que vem. Ai, precisava deste suspiro. Não, é que esta cena do filtro para mim foi tão uau, sabes? Porque eu pensei que fosse difícil. E eu também estou de acordo com a Fátima, porque eu tive momentos em que fiz, até foi uma coisa que tu sugeriste, Cecília, que depois já vamos falar um pouco na última parte, mas foi a parte deste ir ao encontro da criança interior para levar amor e carinho, fez-me muito, muito bem. Fui a muitas Sofias, não só de criança, mas também mesmo já versões adultas, fui a muitas delas falar, e esse processo é também muito importante, mas este chegar à raiz é tipo, é quase assim um hype de adrenalina de que encontrei, sabes? É mesmo uma sensação maravilhosa, maravilhosa. Por isso é que eu gosto muito deste exemplo, porque depois acabei por o ampliar a uma data de reações que eu tinha em ambiente familiar de casa, que eu não fazia ideia porquê, e automaticamente deixei de reagir. E só me dava a dizer, isto já não me... Olha, já nem me lembrei disto. Era isso que eu ia dizer, Sabes? É a brutal. quantidade, ou seja, o padrão que já Em deve todo ter lado. ao tempo que aí estava, não é? Que ele brotava de todo lado. E, Sim. portanto, as camadas, não é? Ele ia... E se calhar foi por isso que foi tão fácil de resolver, porque já estava aqui a subir, percebes? A explodir. Pronto. Se calhar já era visto de uma forma mais clara. Pá, dava-me uma raivinha, que era tipo revirar os olhos e dizer as nariz assim, porque eu ficava danada, meu. Aquilo mexia. E às vezes era eu. Às vezes era eu que tirava o filtro. Sim, felizmente já vieste muito depois. Mas às vezes era eu depois reclamava com ele. Tipo, epá, te esqueces sempre, depois quero ir lavar as mãos. Sim, mas eu não fiz nada, nem bebi água hoje. Não fui eu, mas irritava-me na mesma, comigo mesmo. Isto para mim foi mesmo assim, ouro, ouro, ouro. Muito gosto do ouro. Na última parte fechamos com reparenting, ou rematernar, como queiramos chamar-lhe, integração. Como é que ressignificamos o trauma, como é que cuidamos da nossa criança interior no dia-a-dia, com ferramentas simples, porque a ideia é esta mesmo, trazer-vos ferramentas simples para que possam usar e nutrir a vossa criança interior. Até já! E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar. Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.